não haja mediante ao cenário que você está vivendo. Sabe o que Deus está falando com você? Sabe essa guerra que você está passando? Sabe essa situação que você está vivendo? Essa bagunça emocional, essa bagunça financeira que está dentro da sua casa? Essas contendas que está tendo dentro do seu lar? Você não pode agir mediante as suas emoções, mediante aquilo que você está vivendo. Você não pode permitir que o cenário que você está vivendo faça com que você tome decisões precipitadas que você possa se arrepender lá na frente. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Tem alguém comigo? Eu quero saber se tem alguém comigo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ei, toma cuidado para você não tomar atitudes precipitadas. Toma cuidado para você não se posicionar mediante ao cenário que você está vivendo. O cenário de Davi era um cenário de desgraça, um cenário de necessidade. A necessidade de Davi era tanta que ele pediu para que Nabal o ajudasse até mesmo de uma forma se humilhando. Ele pediu para que Nabal o ajudasse se humilhando, peça para que o meu senhor, sabe assim, uma forma bem humilhante, de necessidade, porque provavelmente eles já estavam há dias sem se alimentar, guerreando, sofrendo batalhas, perseguições, Saul enviando o povo diante dele para que eles fossem flagelados, assassinados. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você não pode tomar decisões no calor da emoção. Você não pode tomar decisões diante de um cenário de tribulação. Se você tomar decisões diante de um cenário de tribulação, a possibilidade de você se arrepender depois é muito grande. Então, Deus está falando para você nessa noite, ó, para. Imagina que aqui tem uma velhinha, aqui tem uma florzinha. Você vai cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Quando nós inspiramos, quando nós soltamos o ar, nós oxigenamos o nosso cérebro e damos a ele a oportunidade de raciocínio. E é isso mesmo que acontece. Quando a gente está vivendo um cenário de muita tribulação, uma seguida da outra, o nosso cérebro não consegue ter espaço, oxigenação para raciocínio. E quando nós não raciocinamos mediante aquilo que precisamos tomar como decisão, nós agimos precipitadamente. E nessas precipitações, a gente acaba fazendo ou tomando atitudes que depois a gente não tem como voltar atrás. É literalmente como tentar colocar na jarra o leite que já se derramou. Já ouviu essa frase? Não adianta chorar pelo leite derramado. Nabal era um homem tolo, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nesse cenário todo nós temos Abigail. E é sobre ela que nós estamos falando nessa noite. O cansaço e a injustiça é um terreno para decisões impossíveis. Nabal rejeita ajudar Davi e ainda humilha. A reação de Davi foi imediata. Ele logo pensou em vingança. Ele diz que mataria todos os homens da casa de Nabal. E aqui está algo muito interessante que eu quero frisar nessa noite. Não tome decisões emocionais. Não tome decisões a partir da sua dor, a partir de sofrimento, de feridas internas dentro de você. Abigail, ela vai intervir nesse cenário todo. Quando Abigail descobre o que aconteceu, ela fez 3 coisas que revelam inteligência espiritual. Aqui está a maravilha dessa mulher. Gente, eu sou apaixonada nessa mulher. Ela tinha um homem tolo, um marido tolo. Ela poderia estar com as suas emoções todas bagunçadas. Porque imagina só, você conviver com um homem que é tolo, com um homem que é imprudente, com um homem que tem recursos financeiros, mas recursos financeiros é a única coisa que ele tem.
Literalmente aquela frase, tão rico que só tem dinheiro, já ouviu falar? A pessoa é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro? Porque riqueza não é sinônimo de abastança financeira, recursos apenas. Riqueza é uma junção de muitas coisas. Riqueza é sabedoria espiritual, sabedoria emocional. Riqueza é abastança de recursos. Riqueza é ter pessoas ao nosso redor que podemos contar. Riqueza é saúde. Riqueza é tempo também. Então, às vezes, a gente passa tanto tempo da nossa vida buscando uma riqueza, achando que a riqueza é só isso aqui, recursos, dinheiro, e a gente acaba perdendo a oportunidade de viver e de experienciar as nossas verdadeiras riquezas. Abigail, ela age rápido. Ela não entra em discussão com Nabal, ela resolve o problema. Isso é maturidade. Muita gente gasta energia discutindo com pessoas que não quer mudar. Olha que chave espiritual maravilhosa. Abigail sabia que seu marido era um homem tolo. Ao invés dela ir lá discutir com aquele homem tolo, ela se posiciona, se reveste, pega jumentos, pega suplementos, alimento, animais, jumentos, peles para que eles se aquecessem nas cavernas. Coloca tudo naquelas jumentas, naqueles animais. Chama alguns dos seus servos e fala para eles: vá na minha frente, porque eu vou logo atrás de vocês. Abigail se posiciona e ela simplesmente vai para o meio do deserto. Ela poderia ter ido lá e ter falado: mas você, cara, pelo amor, você não tem noção do que você fez. Quantas vezes você já fez isso? Ao invés de se posicionar com sabedoria, foi lá discutir com Nabal. Foi lá discutir com a pessoa. Foi lá tentar resolver no grito. Você tem coragem de confessar isso? Quantas vezes você tentou resolver suas questões no grito? Quantas vezes você agiu pela emoção, percebeu que o outro estava errado, mas ao invés de agir com sabedoria, foi discutir? Quantas vezes você fez isso? Nenhuma, nem duas, nem três, mas como você, várias vezes. Por isso que eu gosto tanto de Abigail. Ela tinha um homem tão imprudente, um marido tão sem sabedoria, e mesmo assim ela conseguia se posicionar com tanta graça, com tanta leveza. Abigail, ela nos ensina uma lição muito poderosa. Não adianta você tentar falar com quem não quer ouvir. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo o que os céus está te revelando nessa noite? Não adianta você ficar tentando discutir com quem não quer te ouvir, com quem não tem maturidade emocional. Não adianta você ficar tentando ganhar no grito. Não adianta você tentar ficar falando para Nabal que ele está errado. Não adianta você tentar mostrar para a pessoa que ela está errada com argumentos humanos, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra hostes, principados, potestades do mal. Então nós precisamos nos posicionar com sabedoria e lutar com as armas que o Senhor nos entregou. As suas armas são espirituais. Sabedoria de Deus, sabedoria espiritual é uma arma dos céus. Abigail, ela se posicionou e ela simplesmente foi até Davi. E olha que cenário, imagina o cenário. Abigail no meio do deserto, acredito eu que fosse noite, porque quando ela volta, Nabal está fazendo uma festa como se fosse um rei. Imagina a cena, Abigail no meio do deserto à noite com, 10 homens. Um monte de animal, um monte de provisão, alimento. Enquanto ela ia para se encontrar com Davi, Davi estava vindo cheio de ódio, cheio de fúria, porque ele já estava na posição de matar Nabal e todos os homens de sua casa. Abigail, nesse cenário, ela assume uma responsabilidade emocional. Quando ela encontra Davi, ela diz algo muito impressionante. Ela diz que caia sobre mim
Tá entendendo isso? Olha que mulher de hombridade. Olha que mulher de responsabilidade. Quem tinha errado tinha sido o marido dela. Quem tinha se posicionado de forma errada, de forma imprudente, tinha sido o camarada lá. Ela foi diante de Davi, ela se prostrou, a palavra conta que ela se jogou, que ela se lançou na terra. Ela colocou o rosto no pó e ela disse que caia sobre mim essa culpa. Ela assumiu a responsabilidade da situação. Oh, aleluia! Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que precisam parar de transmitir a responsabilidade para o outro. Porque às vezes o outro não tem capacidade emocional de assumir coisíssima nenhuma. Tá entendendo o que Deus está falando com você? É momento de você começar a assumir a responsabilidade. A responsabilidade emocional e espiritual que Deus confiou a você. Assumir a responsabilidade é entender que aquela pessoa, é entender que a pessoa ao seu lado, ou que o seu patrão, eu não estou falando só de relacionamento, eu estou falando de convívio. Assumir a responsabilidade emocional como fez a Abigail, é entender que o outro não tem maturidade espiritual, não tem maturidade emocional. E ficar nesse negócio de empurra-empurra não vai resolver a questão. Sabe aonde mais eu encontro esse cenário? No jardim. Deus disse para Adão e para Eva, não comem do fruto. A serpente astuta foi e convenceu Eva. Eva, por sua vez, não assumiu a responsabilidade, lançou a culpa em Adão, na serpente. E um ficou empurrando para o outro. Perceba, Adão não assumiu a responsabilidade, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu falei de Adão e Adão entrou na live, bem na hora. Perceba que foi um jogo de empurra. Lá no Jardim do Éden a gente já tinha essa situação. Deus está falando com pessoas aqui que não têm assumido a responsabilidade emocional, a responsabilidade espiritual. Tem empurrado para o cônjuge, tem empurrado para o patrão, tem empurrado para o funcionário, tem empurrado para o filho. Ah, mas nós estamos nesse cenário de guerra porque fulano faz isso. Ah, nós estamos nesse cenário de dificuldade financeira porque fulano não trabalha. Nós estamos nesse cenário por causa de fulano, ciclano, beltrano. E nunca assume a responsabilidade. Meu Deus do céu, você está entendendo o que Deus está falando com você? É momento de você começar a assumir a responsabilidade, porque foi para você quem Deus confiou. Foi em você que Deus confiou. Assuma a responsabilidade. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Que Deus arranque de você, do seu coração, em nome de Jesus, a falta de responsabilidade. Que Deus coloque no seu coração a responsabilidade emocional. Receba isso em nome de Jesus. Que você se posicione dentro do cenário em que você está inserido. Qual é o cenário que você está vivendo? Quem é Nabal ao seu redor? Quem é Nabal? Qual é o Nabal que você está convivendo? É sua mãe? Seu pai? Quem tem agido com imprudência? É seu cônjuge? É seu patrão? É seu namorado? Sua namorada? Quem é que tem agido de forma imprudente? Deus está trazendo para você nessa noite uma responsabilidade emocional. Você vai bater no peito e você vai falar: ei, deixa aqui comigo como fez Abigail. Oh, recando, rebadaracei. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Abigail bateu no peito, cingiu seus lombos, montou no jumento e foi para o meio do deserto batalhar sua batalha. Tá entendendo? Oh, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Ela não fez como Eva, não fez como Adão e não fez como tantos outros, não fez como eu e você, muitas vezes. Ela se posicionou, cingiu seus lombos e disse: deixa aqui com a mãe, ó, deixa que a mãe resolve. Ô, mulher tremenda essa, hein? Meu Deus do céu, chega a dar arrepio.